Queridos, vamos agora abrir a Santa Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho que Lucas, o médico amado, escreveu. Vamos ler o capítulo 8, os versos 49 a 56. E vamos aprender nessa passagem sobre as famílias que superam as crises. Livro de Lucas, capítulo 8, versículos 49 a 56. A Bíblia diz assim: Enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe: Não temas, crê somente e será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão a Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Jesus, porém, disse: Não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Então Jesus, tomando-lhe a mão, exclamou: Menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele mandou-lhes dizer que a ninguém contassem o que havia acontecido. Bendita seja a palavra de Deus, lida aos nossos corações. Famílias que superam as crises. Meus irmãos, o mundo está passando por uma grande crise, desencadeada pelo novo coronavírus. Mas assim como o mundo, muitas famílias estão vivendo crises também. A enfermidade na família é uma crise. O desemprego na família é uma crise. As dívidas familiares são uma crise. O casamento que está balançando, está pelas pontas, é uma crise. O filho que está trazendo preocupações é uma crise. Mas o que nós precisamos entender é que não necessariamente as crises nos levam ao desastre. Na língua chinesa, a palavra crise é usada, é escrita, é registrada através da conjugação de dois ideogramas. Crise em chinês é wei ji. Wei significa perigo, ji significa oportunidade. Então, quando um chinês quer escrever a palavra crise, utiliza esses dois ideogramas. Wei, que significa perigo, e ji, que significa oportunidade. Eu estava conversando há algum tempo com um amigo que é missionário na China, e ele me disse: pastor, falar chinês é muito difícil, mas escrever chinês é muito mais difícil. E eu acho que aqui nós temos um exemplo, não é, meus irmãos? Só para escrever wei ji, quantos traços são necessários? O que este ideograma, ou essa combinação de ideograma nos lembra, é que a crise pode ser realmente um perigo. Pode realmente destruir uma família. Pode acabar com uma vida, mas a crise também pode ser uma oportunidade. Charles Spurgeon, que foi um grande pregador, disse que as crises são a oportunidade de Deus. Porque muitas vezes é no momento da crise
que Deus tem a nossa atenção, que Deus recebe a nossa atenção e desse modo Ele pode falar mais profundamente à nossa alma e realizar milagres na nossa vida. Meus amados, Deus ainda opera milagres. E a maior parte dos milagres que Deus opera não acontecem nos hospitais, não acontecem nos campos de batalha, não acontecem nas ruas. A maior parte dos milagres que Deus opera acontecem no lar, porque é ali que eles são mais necessários. Se a sua família está enfrentando uma crise, se você, meu querido, minha querida, está passando por uma crise, saiba que além de um perigo, isso pode representar uma grande oportunidade. Mas nós precisamos aprender essa lição com Jairo e a sua família. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, em Lucas capítulo 8, e começamos a leitura desse texto, nós descobrimos que Jairo e a sua família estavam passando por uma grande crise. Eles tinham uma filha única de 12 anos. A menina adoeceu e por fim veio a falecer. Que situação! Chegaram para Jairo e lhe disseram: Jairo, a sua filha morreu. Não incomode mais Jesus. O seu caso não tem solução. Jairo, a sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Queridos, palavras são mais do que sons levados pelo vento. Algumas palavras são tão pesadas que caem sobre a nossa cabeça como se fossem blocos de granito. A sua filha morreu. Você está despedido. Encontrei drogas na gaveta da nossa filha. O nosso filho está preso. Eu não te amo mais. Palavras capazes de fazer o chão desaparecer debaixo dos nossos pés. E aí se instala a crise, o medo, o pânico, o desespero. E agora o que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? O que vai ser da minha casa? E o perigo está justamente em cedermos ao desespero. E às vezes até mesmo à revolta. E ficamos dizendo: por que eu? Porque eu, Senhor, porque comigo? Meus irmãos, Jairo poderia ter feito essa pergunta a Deus. Afinal de contas, a Bíblia diz que Jairo era o chefe da sinagoga. Ele era, portanto, um homem religioso, que todos os sábados, como um bom judeu, estava ali na sinagoga para estudar as Escrituras. A Bíblia diz que ele era o chefe da sinagoga. Então era também um homem muito respeitado. Os seus vizinhos o haviam eleito para aquele cargo de tanta importância. Jairo tinha uma família bonita. Jairo tinha um bom conceito na sociedade. Jairo tinha fé em Deus. Mas mesmo assim, a crise bateu à sua porta. Não é porque Deus ama você que você não vai enfrentar crises. Abraão amava a Deus, mas teve problemas na sua casa. Davi amava a Deus, mas teve problemas na sua casa. Jó amava a Deus, mas teve problemas na sua casa. Marta, Maria e Lázaro amavam a Jesus, mas tiveram problemas na sua casa. E agora, Jairo estava com grandes problemas na sua casa. A sua filha morreu, seu casamento acabou, a sua vida não tem mais jeito, seus sonhos não vão se realizar. O que fazer? O que fazer numa hora dessas? Podemos fazer a coisa errada, e aí aquele perigo se transforma em desastre, ou podemos fazer a coisa certa, e aí
o perigo vira uma oportunidade. E saímos da crise melhor do que entramos nela. Vamos aprender com Jairo? Como foi que Jairo e a sua família, meus irmãos e minhas irmãs, enfrentaram aquela crise terrível? A primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina é que Jairo e a sua família buscaram Jesus. E esse é o primeiro passo. Você está em crise, seu coração está pesaroso, sua alma está cheia de medo, sua casa passa pela adversidade, o seu casamento está por um fio. O que você deve fazer? Busque a Jesus. Foi isso que Jairo fez. A palavra do Senhor nos diz que Jairo foi buscar Jesus e disse: Jesus, a minha filha está doente. Jesus, a minha filha está morrendo. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, como nós podemos aprender com aquele pai lá do passado, mas que hoje ainda nos ensina uma lição tão simples e tão importante. Vá buscar Jesus. Coloque os seus joelhos no chão. Felicidade começa com fé. Então, o primeiro passo para a gente superar a crise, seja uma crise pessoal, seja uma crise familiar, é a gente buscar Jesus. Segundo passo, ter fé. Jairo e a sua família precisaram ter fé para superar aquela crise. Às vezes, a gente até busca Jesus, mas não tem fé. É como a história daquela velhinha que estava lendo a Bíblia, e um dia ela leu um versinho da Bíblia que dizia que a fé remove montanhas. E ela pensou assim: puxa, tem um morro aqui na frente de casa, e eu vou pedir para Deus tirar esse morro, assim eu vou mais fácil à quitanda, vou mais fácil à mercearia, vou mais fácil à igreja. E à noite então ela fez uma oração e disse: Deus, eu quero que o Senhor tire essa montanha da frente da minha casa. Ela acordou de manhã, foi até a porta, abriu, e adivinha só? A montanha estava lá no mesmo lugar. E aí ela disse: eu sabia que ela não ia sair mesmo. Quantas vezes a gente é como a velhinha dessa história? Pede por pedir, mas não acredita que Deus pode fazer. A Bíblia fala, olha para mim, presta atenção. A Bíblia fala que se você for pedir sem fé, é melhor nem pedir. Você precisa correr o risco da fé. Você precisa dar este salto para os braços de Deus. Quando chegaram até Jairo e disseram a ele: Jairo, a sua filha morreu, não incomode mais o mestre, não tem mais jeito, está tudo acabado. A Bíblia diz que Jesus se voltou para Jairo e disse a ele: não temas, crê somente e ela será salva. Versículo 50. O que é que Deus pediu a Jairo? O que é que Jesus pediu a Jairo? Quantas coisas Jesus pediu a Jairo, meus irmãos e minhas irmãs? Quantas coisas? 2, 3. Quantas coisas Jesus pediu a Jairo? Ele disse: crê somente. E Jesus não usou somente para dizer que era só crer. Jairo não tem que acender vela, Jairo não tem que fazer penitência, Jairo não tem que entregar a oferta. Jairo, creia, confia em mim. Meus irmãos, nós pedimos tanta coisa para Deus, Deus só pede uma coisa para a gente. O que Deus pede para a gente? Confie em mim. Então, se você quer superar uma crise, você precisa entrar no modo fé. E não apenas pedir. Pedir e confiar. A terceira coisa que ajudou aquela família a enfrentar e superar a crise, e eu considero que esse é um detalhe muito importante, foi que aquela família ficou unida. Sabem, aquela família que havia estado unida na alegria, no riso, nos almoços, nos jantares, nos passeios, nos piqueniques, agora estava unida na dor, no luto, no choro, na angústia.
A Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Jairo, tinha um monte de desocupado, meus irmãos. E deixa-me abrir aqui um parêntese. Existem pessoas que na vida da gente mais atrapalham do que ajudam. Jairo era uma figura pública. Ele era o chefe da sinagoga. Então, quando a filha dele morreu, foi um monte de gente para lá. E a Bíblia diz que eles choravam. E quando Jesus disse que a menina não estava morta, e sim viva, que ele iria ressuscitá-la, aquele mesmo povo que chorava começou a rir. Que choro era aquele, meus irmãos? Lágrimas de crocodilo. Choro do rosto para fora. O mesmo povo que chorava, ria. Tem pessoas que não são amigas, são no máximo colegas, e elas não vão fazer diferença na hora da crise. Na hora da crise, com quem você pode contar? Jesus sabia com quem ele podia contar. Então Jesus disse, vocês ficam aqui fora, vocês mais atrapalham do que ajudam. Vocês não são de Deus. E aí a Bíblia diz que Jesus chamou Pedro, Tiago e João. E faz sentido Jesus ter chamado Pedro, Tiago e João. Eram os seus apóstolos, os seus discípulos mais chegados. Jesus sabia que ele podia contar com Pedro, Tiago e João. Mas você reparou num detalhe? Jesus também colocou dentro do quarto o pai e a mãe da menina. Para fazer o quê? O que Jesus pediu para o pai e a mãe da menina fazerem dentro do quarto? O que está escrito aí na Bíblia? Como você lê? Pesquise. Responda. O que Jesus pediu para o pai e para a mãe da menina fazerem? Oi? Aí na sua Bíblia, Jesus pediu para o pai e para a mãe da menina fazerem alguma coisa? Na minha Bíblia, irmãos, Jesus não pediu para eles fazerem nada. Jesus só disse, estejam juntos. Amém? Quem pode receber essa palavra essa noite? Estejam juntos. Senhor, nós não sabemos o que fazer. A nossa filha única morreu. Fiquem juntos. Sabem por quê, amados? Porque quando a crise bate à porta da casa, a paz sai pela janela e muitas vezes, impactados pela crise, as famílias se afastam, se dividem. Vem uma dor, vem uma dificuldade, vem uma perda, vem um desentendimento e agora vai cada um para um lado. Param de se falar, param de conversar, começam a brigar. Ah, isso é tudo o que o diabo quer. Mas não é nada disso que Deus deseja. Ah, você pode estar com o seu coração sangrando, você pode estar muito chateado, muito aborrecido com aquela pessoa da sua casa, mas fica junto dela. Em nome de Jesus. A gente tem que se unir na crise, ou a gente vai ser derrotado. Um homem visitou, certa vez, um hospício, um grande manicômio, centenas de pessoas ali sendo tratadas. E aquele homem, a certa altura, começou a ficar preocupado, porque ele descobriu que eram apenas 2 guardas para tomar conta de 300 loucos. E aquele homem disse, eu estou com medo, pode haver uma rebelião, e se eles se juntarem e quiserem bater na gente? E o guarda sorriu e disse para aquele homem, fique tranquilo, os loucos nunca se unem. Ah, meus irmãos, que frase verdadeira, que lição poderosa. Os loucos nunca se unem. Dividir e conquistar, essa é a estratégia de Satanás. E é por isso que Deus quer que quando a crise chegar à sua casa ou à minha, seus filhos e filhas fiquem juntos. Orem juntos, chorem juntos, superem juntos, mas estejam juntos. Se nós buscarmos Jesus, se nós confiarmos em Deus e se nós permanecermos juntos, o que vai acontecer? Como é o final dessa história? Meus irmãos, o final dessa história é um final muito bonito. Aliás, todas as histórias que Deus escreve têm finais muito bonitos. O que aconteceu com Jairo e com a sua família?
A Bíblia diz que eles receberam um grande milagre. Jesus pegou aquela menina pela mão, a mão fria, gelada daquela criança e disse: menina, levante-se. Simples assim, com a palavra do Filho de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A morte deixou aquele quarto. Aquela menina se colocou em pé e a Bíblia diz que o seu pai e a sua mãe ficaram maravilhados. É claro que eles ficaram felizes, é claro que eles ficaram emocionados, é claro que eles ficaram alegres, mas a Bíblia acrescenta um detalhe e diz que eles ficaram maravilhados. E essa é a parte mais bonita da história, é que antes daquele milagre, ou melhor dizendo ainda, antes daquela crise, aquela família tinha 3 pessoas. Agora aquela família era formada por 4 pessoas. Jairo, sua esposa, sua filha e Jesus Cristo. Porque daquele momento em diante, Jesus passou a fazer parte daquela família. Eles se maravilharam, eles creram. Agora Jairo não era mais apenas o chefe da sinagoga, não era mais apenas um judeu religioso. Agora Jairo era um crente em Jesus Cristo. E eu acredito do fundo do meu coração que quando chegar lá no céu, eu vou encontrar Jairo e a sua família. Porque eles creram em Jesus. Porque eles aceitaram Jesus. Meus queridos, é isso que Deus quer. Sabem, Deus é especialista em construir coisas bonitas a partir de materiais ruins. Deus pode usar a nossa crise, Deus pode usar a nossa dificuldade para fazer surgir algo de muito bom. Um pregador chamado Norman Vincent Peale disse o seguinte: a adversidade ou engrandece a pessoa ou a diminui, nunca a deixa do mesmo tamanho. Olhem que expressão interessante. A adversidade ou engrandece a pessoa ou a diminui, nunca a deixa do mesmo tamanho. Aquela adversidade, aquela crise poderia ter deixado a família de Jairo menor. Mas no final a família de Jairo estava maior. A crise não vai deixar a sua família do mesmo tamanho, ou ela vai diminuir ou ela vai crescer. Ela pode crescer em fé, ela pode crescer em companheirismo, ela pode crescer em maturidade, ela pode crescer em união. Ninguém gosta da crise. É sempre terrível quando ela bate à nossa porta, mas ela pode nos trazer oportunidades de crescimento, oportunidades de testemunho, oportunidades de milagres, oportunidade de salvação. Talvez você esteja passando por uma crise. Então é a hora perfeita para você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Para você dar o seu coração a Jesus, para recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Porque com Jesus, todas as crises são oportunidades. Talvez a sua família esteja passando por uma crise. Então é a hora perfeita para vocês se unirem, buscarem a Deus com renovado fervor e colocarem a sua fé em Jesus. Famílias podem não apenas superar crises, podem se tornar maiores e melhores no processo. Se nós colocarmos a nossa fé sobre Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Jesus disse certa vez que uma vida que se entrega a Ele é como uma casa, mas não uma casa qualquer. É como uma casa construída sobre a rocha, que podem soprar todos os ventos, pode cair toda a chuva do mundo, e ela permanecerá firme, porque está firmada sobre a rocha. Sobre o que está firmada a sua vida? Sobre o que está firmado o seu lar? Vamos colocar os nossos fundamentos em Cristo Jesus? Amém? Deus nos abençoe. Amém.